Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nina Dolly Bird, maquiadora e apaixonada por beleza, e no vídeo de hoje eu trago mais um tutorial inspirado pelas divas dos anos 60. Dessa vez eu resolvi escolher uma das figurinhas repetidas das festas do Andy Warhol. Andy Warhol foi um artista dos anos 60, muito famoso pela pop art, aqueles desenhos super coloridos, super marcantes e que provavelmente você já viu por algum lugar aí. Essa figurinha repetida era uma modelo muito famosa e que tinha a maquiagem bem característica como a que eu tô usando hoje. Tinha o olho mais pesado, a boca apagada e, claro, o cabelo um pouco mais bagunçadinho. O nome dela era Edie Sedgwick. Nome difícil, né? Espero que eu esteja pronunciando do jeito certo. Eu resolvi escolher esse look pra mostrar pra vocês hoje, porque eu fiz um videozinho naquela outra rede social aí, que eu acho que vocês sabem qual que é, aquela que faz o barulhinho do relógio, sabe? Ela mesma. Eu fiz um vídeo mostrando quais seriam os meus looks se eu fosse um personagem de desenho, inclusive ficou um vídeo bem legal, corre lá pra conferir, pra me ajudar a divulgar aquela rede também. E eu achei que o look ficou tão interessante, esse look inspirado na Edie, tá? Não é uma reprodução. Eu achei que esse look ficou tão interessante que eu quis trazer pra vocês aqui no canal. Vamos lá aprender? Com o primer, e o que eu vou utilizar nesta maquiagem aqui é esse da Koloss Rose Gold, que ele tem umas partículas de brilho que vão deixar a minha pele já um pouquinho luminosa. Para base, eu vou utilizar a Super Stay 24 Horas da Maybelline na cor 110 e vou aplicá-la com a minha esponja da Real Techniques. Base aplicada, e o corretivo que eu vou utilizar é o Instant Age da Maybelline na cor Light. Ele é um corretivo bem fininho e com a textura um pouco mais fluida. Eu gosto bastante de trabalhar com ele por cima da base e eu vou aplicá-lo na região dos olhos e também nas manchinhas. Para o blush, eu vou utilizar esse aqui da NYX, na cor Brick Red Blaze. Ele é um blush em bastão que vai me dar a aparência mais de translucidez na hora que eu aplicá-lo. Eu vejo que nas maquiagens da Edie, ela tem aquele mais corado de estar dançando, de estar curtindo, aquela pele naturalmente com blush, sabe? Aquele blush que a gente tem do nosso sangue. É esse efeito que eu vou tentar reproduzir com esse produto aqui. Vou aplicá-lo com um pincel pequenininho, menor, para eu conseguir trabalhar melhor, dando batidinhas e focando um pouco mais na região mais baixa da minha bochecha. Blush aplicado, e para o iluminador eu vou utilizar esse iluminador em mousse da Zanfe. Eu acredito que ele seja a cor natural, pelo que está aqui na embalagem, e eu vou aplicá-lo também em movimento de batidinhas para simular esse efeito do blush um pouco mais translúcido. A pele da Edie era toda meio glow também, aquela coisa de estava dançando, estava curtindo, e é o efeito que eu vou tentar reproduzir com este produto. Iluminador aplicado, agora eu venho com um pó. Eu vou utilizar um pó translúcido meu, que já tá no finzinho, e eu vou aplicá-lo com um pincel de pó normal, tá? Sem muito segredo, porém, eu não vou aplicar a quantidade demais onde eu já apliquei o blush e o iluminador, justamente para não tirar o efeito que eu conquistei. Agora a gente vai para as sobrancelhas, e se tem uma coisa que chama muita atenção na maquiagem da Edie, são as sobrancelhas. Ela tem uma sobrancelha bem volumosa, bem cheia, bem desenhada, e eu vou criar um efeito em duas partes. Começando com esse lápis aqui, ele é o Express Sobrancelhas da Maybelline na cor castanho médio, e ele tem uma textura bem macia, um lápis bem macio. Eu vou aplicar desenhando a minha sobrancelha, porém eu não vou fazer ela super definida não. Eu vou me focar, né? Eu vou dar mais ênfase no meio da minha sobrancelha. Com um pincel escovinha, vem penteando esse desenho pra cima.
Assim vai parecer que sua sobrancelha é um pouquinho mais larga e já vai ficar mais volumosa também, tá vendo a diferença? Ele esfuma um pouco esse desenho e já torna o acabamento um pouco mais natural. E aí, para deixar a sobrancelha ainda mais volumosa, com esse efeito bem cheio que a Ed tem, eu vou utilizar uma máscara de sobrancelhas. Essa daqui também é da Maybelline na cor Soft Brown e eu vou aplicá-la penteando os meus fios levemente para cima. Sobrancelhas feitas, agora eu vou fazer um olho e eu já volto para fazer o outro com vocês. Olho feito e eu vou começar aplicando um primer de sombras. Esse aqui é da NYX, na cor 01, que é esse fundo um pouquinho mais esbranquiçado. Pra gente selar esse primer, vocês sabem que o fundo das maquiagens dos anos 60 eram bem clarinhas. Então, eu vou utilizar essa paleta aqui da The Balm, misturando dois tons, tá? Eu vou pegar esse High Tide, que é um toque perolado com partículas um pouquinho mais grossas, e misturar com o Sandbar, que, como já diz o nome, tem esse tom um pouco mais de areia. Vou aplicá-lo por toda a minha pálpebra móvel e subindo levemente em direção ao côncavo. Depois que eu criei essa base um pouco mais pálida para os olhos, eu virei com lápis de olho preto, o mais macio que você tiver, e vou criar a primeira linha do côncavo. Como que eu vou fazer? Olhando de frente para o espelho ou num espelhinho de mão, talvez um desse aqui pequenininho, que você consiga mexê-lo melhor para ter mais espaço na pálpebra para trabalhar, cria o desenho do côncavo acompanhando o seu côncavo natural e aqui no final, ao invés de você ir retinho para baixo, você alonga um pouco abaixo da direção da sobrancelha. Hora do delineado superior, eu vou utilizar essa caneta aqui, a Master Precise da Maybelline, e eu vou começar um desenho do delineado do meio do olho, tá? Fininho. Vou engrossá-lo aqui no cantinho externo dos cílios e vou afiná-lo em direção a esse desenho que eu criei do côncavo. Agora eu vou fazer o delineador inferior com a mesma caneta que eu utilizei, tá? E por que eu tô utilizando tanto essa caneta? Porque eu sinto que canetas delineadoras me dão um traço mais preciso e mais fácil de trabalhar. Eu consigo direcionar ela para onde eu quero que fique essa pontinha mais alongada. Então eu vou fazer o canto interno com ela um pouquinho virada para baixo, então eu não vou acompanhar a linha dos cílios, né? Eu vou virar a caneta um pouquinho para baixo, fazer um puxadinho, acompanhar toda a extensão dos cílios até mais ou menos 3/4 do olho, não sei, mas até mais ou menos aqui o finzinho, e eu vou puxá-lo aqui no final, como vocês podem ver desse canto, numa outra extensão também virada para baixo. Depois que eu fizer isso, basta eu adicionar mais 2 cíliozinhos que esse delineado vai estar pronto. Agora a gente vai para a parte de sombrear esse desenho que a gente criou no olho. Eu vou voltar com essa paleta da The Balm, só que agora eu vou utilizar este tom aqui, Surf's Up. Ele é um tom de prata, né, um quase chumbo, só que ele ainda é um pouco claro para o que eu quero. Então eu vou pegar principalmente ele, mas eu vou colocar um toquinho do preto. E o que eu vou fazer? Depois que eu misturar esses dois tons, eu virei com um pincel pequenininho, esse daqui para esfumar. Vou misturar essas cores e eu vou acompanhar todo esse côncavo que eu fiz aqui na parte de cima e criar um delineado final unindo tanto o côncavo quanto o delineado de baixo. Vou aplicar cílios postiços para dar um volume extra. Enquanto eu espero ele secar, eu vou aplicar máscara nos cílios inferiores e para isso eu vou utilizar a própria My Eyes da NYX. Na linha d'água eu vou aplicar um lápis branco da Lancôme. Agora que os cílios secaram, eu vou aplicar máscara nos cílios superiores, utilizando a Push Up Drama da Maybelline. Para os lábios, eu vou começar aplicando um batom em bala. Esse daqui é da Maybelline na cor 211 e ele é um nude bem apagadinho e mate.
Quem quiser pode parar por aqui, mas eu vou adicionar um toque de glow com esse gloss da Maybelline na cor Voluminous Pink. Ele na verdade é mais para um pêssego e eu vou aplicá-lo bem no centro dos lábios. Make finalizada, e esse daqui foi o resultado da minha maquiagem inspirada pela modelo Ed Sedgwick. Claro que não é uma versão cópia do que ela fazia, mas eu acho que passa bem a vibe de olhos bem marcados, sobrancelhas desenhadas, todo aquele look bem Andy Warhol que a gente já conhece. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Comenta aí o que você achou e quais outras referências dos anos 60 vocês querem ver aqui no canal. Deixa seu like para me ajudar a divulgar o vídeo. Aproveita para se inscrever no canal e acompanhar mais conteúdos e me segue lá no Instagram pra gente continuar a nossa conversa por lá. Vejo vocês no próximo vídeo com mais maquiagem, beleza e anos 60.